Te disseram que ser adulto era ter liberdade, não era? Mas ninguém te contou que essa liberdade vem com boleto, solidão e muito medo. E hoje eu tô aqui pra te dar um choque de realidade, porque talvez seja isso que tá faltando na sua vida. Recentemente, eu comprei o meu apartamento. E não foi qualquer apartamento, foi o apartamento dos meus sonhos. Aquele idealizado. Eu consegui ele. Só que foi mais difícil do que eu imaginava. Eu tive muito medo. Eu quis desistir umas 700 vezes. E foi aí que eu comecei a entender que a vida adulta não é do jeito que a gente imaginava. A verdade triste é que ser adulto não é ter liberdade. Na verdade, é você saber qual dor você tá a fim de encarar. E se você tá esperando uma vida feliz, sem sacrifício, sem esforço, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Mas antes de mais nada, eu queria trazer para vocês umas informações. Eu sou corretora. Eu trabalho com imóveis. E agora que chegou minha vez sendo cliente, a vida simplesmente está dando uma sapatada na minha cara. O financiamento é extremamente complicado. Meu Deus, é muita documentação, muita burocracia. Juros altíssimo, medo. Cabelo branco. Ó, gente, olha o tanto de cabelo branco. Tudo isso aqui, ó, nesse período aqui, ó. 2 anos. Mas foi aí que eu percebi na prática que a conquista é linda, mas a caminhada é dolorosa e às vezes até feia. E eu vejo que muita gente desiste no meio do caminho justamente para não sentir essa dor. Mas o problema é que se você foge eternamente da dor, você nunca vai viver nada. E sabe aquele papo que todo mundo fala que adulto tem que ser livre? É mentira! Você quer um exemplo prático? Eu vou te dar um exemplo. No mundo dos imóveis, depois que você vira adulto, você só tem 4 opções na sua vida. A primeira delas é viver com os pais e sempre viver sobre as regras deles. Sobre as regras deles. A segunda delas é morar na rua. A terceira é pagar aluguel e não construir absolutamente nada. E, enfim, pagar aposentadoria ou financiamento de outra pessoa, de um desconhecido. Ou a quarta, você ser refém do banco e entrar no financiamento. É só isso. Você não tem outra opção. Tipo assim, você só tem essas 4. Você não tem mais nenhuma. Ou você morre. Ah, esqueci, ou você é herdeiro. E a verdade é que todas elas têm um preço. E a liberdade que te prometeram, ela nunca existiu. E no final só existe a escolha da qual você vai se responsabilizar para assumir ela. É só isso. A nossa geração, e no caso eu estou me incluindo nela, a gente quer viver leve, a gente quer viver de boa, né? Só que muitas vezes a gente confunde leveza com coisa muito superficial, né? Ninguém quer esforço, ninguém quer sentir dor, mas você já notou que tudo que vale a pena exige no mínimo constância? Vou dar uns exemplos aqui fora imóveis. Relacionamento, imóveis, fé, família e principalmente liberdade. Tudo isso dá um trabalho do caramba. E o engraçado é que se você foge disso, você vive uma vida de desejos inacabados e coisas que você nunca conseguiu viver. Agora voltando pro imóvel, nunca foi só o financeiro, também emocional, espiritual e principalmente cultural. A nossa geração foi treinada para acreditar que se não for fácil, não serve. Se doer muito, não vale a pena. Se exigir esforço, já é tóxico. E aí você descobre que viver é totalmente o contrário disso. Viver literalmente é se dispor ao desconforto. Viver é literalmente lidar com a dor da construção, da constância e principalmente da dúvida. Porque nada que cresce nasce pronto. Eu sei, nossa, isso ficou bem óbvio, né? Mas assim, às vezes o óbvio precisa ser dito, tá? E assim, hoje eu tô lidando com a pura realidade. Inflação lá na casa do caralho, juros altos, o aluguel um absurdo, todo mundo com medo, inclusive eu. Mas aí vem a pergunta séria, a pergunta real mesmo. Você vai parar de tentar por causa disso? Por causa da adversidade? Porque sejamos sinceros aqui, se a gente esperar o cenário perfeito, a gente vai viver num stand-by eterno. E a nossa vida passa, a gente envelhece, as coisas acontecem. E quanto mais a gente envelhece, menos condições e menos força de vontade a gente tem. Eu vivo numa bolha entre corretores e clientes e tudo mais, em que muita gente fala que vai esperar o cenário melhorar, que vai esperar os juros abaixar, que vai esperar a economia se estabilizar, vai esperar o casamento melhorar sozinho, esperar a cabeça voltar no lugar, ou esperar a motivação voltar para voltar a ter fé. Mas olha, se você pensar com a lógica, você vai ver que a vida ela é totalmente instável. A gente vive num caos. Sempre vai ter crise econômica e vai ser você o responsável para organizar sua vida, para calcular, para ter estratégia, reformular cenários. Você vai ter crise emocional e vai ser você que vai
ter que procurar ajuda profissional, se encarar no espelho e se fortalecer sozinho. Vai ter crise no casamento, no noivado, no namoro. Vai ter que exigir muito perdão, maturidade, silêncio. Vai ter crise espiritual também, porque vai ter momentos que você vai se sentir longe de Deus. Vai ter momentos que você vai escorregar no frango. A vida é feita de caos mesmo. A verdade é que a vida, ela é feita de caos. Basta só você decidir como que você vai caminhar nesse caos. Porque aí vem aquelas perguntas totalmente difíceis e inconvenientes, né? Se você não fizer nada, você vai fazer o quê? Você vai depender dos seus pais para sempre? Você vai pular de aluguel em aluguel para sempre? Você vai mudar de país achando que lá é muito mais fácil? Nós que somos corretores, a gente tem acesso a muitos níveis, sabe? De clientes. E tem alguns que já foram para fora, voltaram e relatam que não é tão simples assim. E que para sair do Brasil é muito complicado, é bem difícil. Que começar do zero em outro país é muito mais difícil e muito mais caro. Você perde toda a sua rede de apoio. Você, de certo modo, regride na sua área profissional, porque aqui provavelmente você deve já ter uma vida, as coisas já estão caminhando, e quando você vai para outro lugar, você tem que começar do zero, né? Às vezes você tem que buscar até um subemprego até conseguir o que você está buscando de fato. Então, se não for esse o caminho, qual é o caminho? Tocando no assunto do imóvel, e eu estou enfatizando o imóvel porque essa é a minha dor no momento e eu vejo que é a dor também de muitas pessoas, né? Mas a pergunta é, isso vale em todas as esferas da sua vida, tá? Se você não tomar uma decisão agora, você vai envelhecer parado, estagnado, reclamando de tudo e não construindo absolutamente nada. Sabe por quê? Porque o casamento perfeito, ele não existe. Vai ter altos e baixos. A perfeição é sempre no comecinho, naquela paixão, naquela coisa. O resto, gente, é esforço, tá? É 90% esforço e 10% aquela paixão. Então, a maioria dos dias é escolha. O imóvel dos sonhos, ele exige renúncia, muito boleto, cabelo branco. A fé que te sustenta, infelizmente ou felizmente, ela exige muita resiliência e paciência. No fim das contas, a vida que vale a pena é aquela que você aguenta as fases ruins. E a crise não é um sinal de que você errou. Na verdade, ela é o preço da construção. E se você esperar para sempre o mar se acalmar para começar a remar, meu amigo, você vai ficar a vida inteira parada na beira da praia. Então continua, porque esse caos, essas promessas, essas histórias aí de que o mundo vai acabar, de que a economia vai... Gente, a gente sempre viveu no caos. Se você prestar atenção na história da humanidade, a gente sempre viveu num extremo caos. No final das contas, o mundo não acabou. Algumas pessoas se mataram, de fato. Mas assim, a humanidade continuou, evoluiu e vida que segue. A sua vida ela é tão pequena ao ponto de você desistir de todos os seus sonhos e ficar estagnado com medo dela. Eu odeio discurso de desesperança, eu detesto pessoas que ficam vendendo, sabe, essas coisas de apocalíptica. E, gente, a vida, ela continua, ela vai continuar, ela sempre vai continuar. E não desista dos seus sonhos por medo, por alarmismo, enfim, só siga em frente e conquiste os seus sonhos. O mundo é complicado mesmo, o mundo é difícil mesmo, você vai pagar o preço se você quiser coisas grandiosas, e essa é a vida, não tem outra escapatória. E se esse vídeo mexeu com você de algum jeito, é porque você sabe o que deve ser feito, seja no seu relacionamento, seja para comprar o seu imóvel e sair da casa dos seus pais, seja para mudar de emprego, seja para, enfim, qualquer coisa. Sua fé, enfim. Porque você, no fundo, sabe o que você precisa fazer. Você só tá com medo da dor. E lembre-se, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E você sempre vai viver na vontade. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, me segue e até a próxima. Um beijo.